Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e hoje nós vamos falar do filme A Jaula, filme nacional que estreia nos cinemas dia 17 de janeiro, protagonizado por Chay Suede e Alexandre Nero. Só que antes de falar desse filme, vamos fazer aquele negocinho de sempre. Se inscreve aí no canal, ativa os sininhos para receber os nossos próximos vídeos e agora sim, vamos entrar nesta jaula. Chay Suede é Djalma, um ladrão que vê um luxuoso carro parado numa rua deserta e resolve arrombá-lo para roubar o kit multimídia, o radinho aquele que tem dentro do carro. Tá tudo dando certo na vida dele, ele já conseguiu tirar, já revisou o carro, deu aquela jirica para ver se não tinha nada ali dentro e quando ele vai sair, deu ruim. Até que finalmente ele se dá conta que ele tá preso ali dentro, numa armadilha feita por um médico muito famoso, que é o personagem do Alexandre Nero. A partir daí começa um jogo de terror psicológico com o jovem ladrão que está ali preso. O filme é dirigido por João Weiner e a maior virtude dele dentro desse filme é como ele consegue criar a sensação de agonia e de desespero no espectador a partir da forma como ele grava o seu filme. Logo no começo, Djalma já aparece rondando o carro, já entra, já rouba o que queria e já fica preso dentro do carro. Nesse momento, o diretor usa a câmera um pouco mais afastada do protagonista, do personagem do Chay Suede, mostrando o que ele está fazendo dentro do carro. A partir do momento que ele bota a mão na maçaneta para tentar sair e vê que está preso, a câmera parece que dá um zoom e gruda na cara do personagem. Isso ajuda a dar esse sentimento claustrofóbico que é muito presente e muito importante para a narrativa do filme logo no começo. Então, quando ele está tentando olhar, a câmera está na cara dele, ele tenta botar a mão na maçaneta ou em alguma coisa para tentar sair, a câmera vai focada na mão no que ele está tentando fazer. É como se o cinegrafista estivesse dentro do carro, junto com o Djalma, filmando ele num lugar muito apertado e que tudo está muito próximo. Essa sensação é muito importante para a gente entender o desespero que o Chay Suede demonstra muito bem no primeiro e no segundo ato. O longa, que é uma adaptação de um filme argentino chamado 4x4, pede que a gente não pense em coisas como "mas o carro está balançando, se ele bater no vidro ninguém vai escutar ele do lado de fora, ninguém vai perceber que tem alguém dentro do carro". Isso acontece muito durante o filme, então precisa que tu não pense nisso para que tu possa comprar a narrativa e principalmente as discussões que ele vai trazer, principalmente no seu segundo ato do filme. É nesse segundo ato que entra o personagem do Alexandre Nero, o médico que é dono do carro, que propositalmente não tem nome. Ele é um médico rico que está cansado de ser assaltado, diz que já foi assaltado 28 vezes, que já roubaram o carro dele inúmeras vezes e que ele cansou e resolveu preparar essa grande armadilha para o próximo que tentasse. Ele é que explica todas as regras, que o carro é a prova de sons, que o carro é blindado, que os vidros são polarizados, então ninguém de fora consegue enxergar para dentro. Todas as regras que vão estabelecer e que vão nos vender a história do filme de que ninguém vai perceber que ele está ali dentro, não importa o que ele faça. Inclusive, como a gente vê no trailer, ele dá um tiro dentro do carro e ninguém de fora percebe. É então que nós temos a grande discussão do filme. O personagem do Alexandre Nero, ele diz que está cansado de tanta corrupção, de que a segurança pública não faz nada e de que resolveu agir por conta própria, pois o cidadão de bem tem que se defender e que prefere que bandidos sejam mortos. Inclusive, usa em vários finais de frase um "tá ok", que eu acho que já dá para entender muito bem qual é a crítica social e política que o filme vem fazer. Com isso ele diz: sim, eu entendo a frustração das pessoas, eu entendo esse sentimento de não ser capaz de fazer nada para melhorar a situação, ao mesmo tempo que ele pode sim criticar e dizer que esse não é o caminho. Usar de violência para combater a violência não é o caminho. E esse meio do filme trabalha muito bem essa parte reflexiva e sim, o filme vai ficar com a gente depois que ele terminar. E aí vem o terceiro ato, que para mim é o mais problemático do filme. É quando
o personagem do Alexandre Nero aparece fisicamente, ele chega até o carro para confrontar Djalma. Isso para mim é problemático porque ele personifica aquele cara que a gente só estava ouvindo a voz agora na figura do Alexandre Nero. Por que isso é um problema para mim? Porque até então nós estávamos criticando uma ideia. Quando tu trabalha com ideia, tu não vê fronteiras para ela. Então, enquanto ele era uma voz, a gente acreditava que ele podia fazer tudo, que ele iria deixar aquele cara morrendo à míngua dentro do carro. Quando aparece um corpo, aparece um homem, a gente começa a questionar se ele realmente vai ter coragem de levar até o fim. E se a intenção dele não seria outra, de daqui a pouco dar um susto, ou de daqui a pouco entregar para a polícia depois de sofrer muito. Mas a gente começa a duvidar. Ideias não fazem com que a gente duvide. Ideias nos deixam com medo. No momento que deram uma cara para ele, o filme perde um pouco dessa tensão que ele cria muito bem nos 2 primeiros atos. A partir daí tudo vira um circo. A polícia chega e o médico, que até então era quase que uma vítima de um assalto, acaba se tornando o agressor, o cara que está sendo sequestrador. Inclusive aparece na TV sendo chamado como médico sequestrador. E a partir disso ele volta a fazer os questionamentos que a gente já tinha entendido no segundo ato. Então, quando chega nesse ponto, o filme me parece que começa a reciclar coisas que ele já tinha discutido nas 2 primeiras partes, tornando tudo muito visual e perdendo um pouco da força que a narrativa vinha construindo até então. Vale ainda ressaltar no final que a atuação de Chai Suede é maravilhosa, do Alexandre Nero também, tanto como voz, como quando ele aparece. O problema que eu tenho com o final não é com o Alexandre Nero. Ele realmente é bem ameaçador, mesmo com todos os problemas que eu falei antes. Já a Mariana Lima aparece no final como uma negociadora da polícia, e aí o filme é bem problemático em tudo que ele retrata como da parte da polícia, inclusive na personagem dela. Não que seja problema da atriz, e sim do roteiro do filme. Mesmo com essas ressalvas, A Jaula é um filme que merece ser assistido e vale a sua ida no cinema. A imersão do cinema vai complementar muito bem a imersão que o diretor tenta colocar, principalmente nos 2 primeiros atos. Fica a dica para vocês que o filme estreia dia 17 de janeiro e eu quero que depois que vocês assistirem, venham aqui contar pra gente o que vocês acharam. Muito obrigado quem ficou até aqui e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!